Estar solteiro é uma fase. Se sentir solitário é uma condição que você se permite viver por não estar construindo uma vida da qual você vai ser feliz por si próprio. Será feliz sozinho. Vamos falar um pouco sobre isso? Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Provavelmente você deve estar solteira, encalhada, ancorada, esperando no Senhor. Enfim, eu quero falar um pouco com vocês, porque eu também estou nessa fase, então eu quero dividir algumas coisas com vocês aqui e trazer pontos para sua reflexão, para que você possa pensar e sentir o poder e a liberdade de aproveitar essa fase, fazer com que ela seja uma fase incrível, maravilhosa, feliz, e tirar um pouco desse peso de que só será feliz quando encontrar alguém, que muitas das vezes os solteiros ficam, e também aquela pressa pela pressão social de que você tem que estar casado, tem que estar com alguém. Vamos falar um pouco sobre isso nesse vídeo, e eu quero que você abra um pouco o seu coração, porque eu até brinquei com a questão de estar encalhada, mas eu sei que para algumas pessoas essa é uma dor real. Por ter passado talvez dos 45, dos 40, dos 38. Então, para muitas pessoas, essa é uma dor realmente forte. Até brinquei com a questão de estar encalhada, mas eu sei que para muitas pessoas esse é um assunto sensível e que traz um certo incômodo, uma certa dor mesmo. E a pessoa realmente está ali se sentindo sozinha e solitária. Mas eu quero, sabendo da necessidade que todos nós temos de uma hora ter a nossa própria família, de ter construído ali um relacionamento, sabendo dessa necessidade, eu quero que você abra o seu coração também para a possibilidade de talvez isso nunca acontecer. Porque, se Deus quiser, vai acontecer. Não estou falando que não vai, tá? Mas pode ser que talvez isso nunca aconteça. Pode ser que você chegue até o final da vida sozinho. Caso isso aconteça, quem será você? Você vai ser uma pessoa amarga e infeliz? Eu acho muito difícil você não encontrar ninguém se você for uma pessoa doce, gentil e feliz e aberta a um relacionamento. Porque o mundo é enorme, o mundo é abundante, tem muitas pessoas nesse mundo. Não estamos falando apenas do seu estado, da sua cidade, do seu país, estamos falando do mundo. Existe um mundo enorme. Então eu acho difícil você chegar até o final da sua vida estando aberta ao amor, estando aberta a um relacionamento, sem encontrar ninguém. Acho muito difícil. Mas, se ainda assim isso não acontecer, quem será você? Você vai ser uma pessoa amarga, ruim e infeliz? Ou você vai buscar formas, vai nutrir os seus pensamentos, as suas crenças, a sua vida, vai florir a sua própria vida para que você seja feliz? Qual vai ser a sua escolha para a vida? Essa semana eu passei por um evento maravilhoso, lindíssimo, especial, que foi o casamento de uma amiga. Então, assim, eu cantei no casamento dela, então fui escolher um vestido pra cantar no casamento dela, foi bem legal. Eu gosto dessa questão de quando a festa é uma festa especial, eu vou ter uma participação, alguma coisa assim, a gente fica já naquela energia de participar. Mas nesse caso em específico, era um casamento, o casamento de uma amiga muito querida. E eu fiquei muito feliz por ela, gente, mas muito feliz. Como eu falei, eu participei cantando, vou deixar uma foto minha pra vocês aí. Modéstia à parte, estava me sentindo lindíssima, maravilhosa. Mas eu criei uma expectativa em relação à festa por ser um evento lindo, mas não estava focada em encontrar uma pessoa. Eu estava me organizando para participar do casamento dela, mas também de estar presenciando um momento que é lindo na vida de uma mulher. Que é a escolha do seu marido. Até eu falei isso pra ela já, no caso, foi ontem, né? O casamento foi no domingo, eu falei isso pra ela ontem, ela já tá na lua de mel dela. Então, tipo assim, ela tá super feliz, muito realizada. E eu comentei isso ontem, eu falei com ela. Eu não vou citar o nome aqui, mas Karina, eu posso citar o nome, né? Karina, foi amiga, eu tô muito feliz pela sua festa. Ficou uma festa linda, você merece ser muito feliz. Mas daqui pra frente, depois da festa, que realmente começa a sua vida de casada, que você vai ver o peso e a importância que é isso. Porque a decisão do altar, a decisão da festa, o sim que é dito numa festa de casamento, agora realmente começa a ter um peso, vamos dizer assim, de responsabilidade, mas também de sensação de realização, de estar construindo a coisa mais importante, eu diria, das mulheres, mas também do ser humano, que é a sua família. Você pode ter uma realização incrível profissional, você pode
ter aproveitado para viajar o mundo inteiro, ter feito muitas coisas incríveis na sua vida, mas a sua escolha de relacionamento é a escolha mais importante da sua vida. Eu tô lendo o livro, eu citei pra vocês nos outros vídeos, 20, A Idade Decisiva. Então eu saí da parte já de trabalho, carreira e etc, e tô na parte de relacionamento. E eu estou amando, gente. Comprem esse livro se você tem aí dos 20 aos 35 e 40 anos, porque tem lições ali muito importantes. Eu acho que vai ser interessante, principalmente se você é solteira, tá na fase dos 22, 23 anos ali, compre esse livro que você vai amar, tá? 18 anos também tá super indicado pra você já evitar algumas coisas aos 20 anos. Mas falando sobre a essência do livro no quesito relacionamento, ele traz novamente a consciência, eu sempre tive essa consciência, mas o livro reforça do quanto isso é importante na vida das pessoas. E a mulher, por ser um ser muito mais, por ser a parte mais emotiva, afetiva ali da relação, o homem é mais chamado pro racional e a mulher é muito mais pro emocional, né? Tem papéis ali diferentes, não que o homem não seja emocionado, mas a mulher normalmente ela é muito mais emocional, mais ligada ao interior, à essência, a sensibilidade seria essa palavra. E o homem costuma ser mais prático, mais racional, resolve as coisas, por isso que normalmente eles que resolvem os problemas da vida, mas a gente é mais chorona, mais emocionada. A nossa essência é essa essência mais sensível, mais emocionada mesmo. Só que no livro ele traz pontos que a gente tem que se atentar, porque mesmo querendo muito alguém, ou mesmo sabendo da importância que é construir a nossa família, que quem vai estar com a gente nos próximos anos, né, nossa família que nós estamos construindo mesmo, a nossa família de construção, tem a nossa família de origem e tem a nossa família de destino, é a família de destino. A nossa família de destino, ela é muito importante, a gente quer construir ela, mas fazer isso por carência, fazer essa escolha por pressa, por pressão social da sociedade, ou pressão da sua família mesmo, que vai ficar pra ti, você tem que casar e o tempo tá passando, isso tudo é muito perigoso, porque novamente vou reforçar o ponto de que essa é a escolha mais importante da sua vida. Foi feita uma pesquisa muitos anos atrás, com muitas mulheres, e se fosse repetido novamente essa pesquisa, não vou lembrar exatamente agora a década que ela foi feita, mas me parece que foi anos 80, 70, por aí, que estava tendo um boom de divórcios, e ainda estamos nessa crescente de divórcios, infelizmente, mas que perguntaram para muitas mulheres quais foram os fatores mais difíceis da vida dela, ou quais foram as circunstâncias mais desafiadoras e mais sofridas da vida dela. Alguns relataram problemas com a família que cresceu, coisas de abandono de pai, coisas assim. Tiveram muitos casos tristes nesse quesito, desilusões amorosas, problemas de saúde, questões de crença e famílias de origem, mas a maioria relatou o sofrimento de um mau casamento, a escolha de um parceiro ruim ou de uma parceira ruim. Esse tipo de situação, casamentos longos, que foi citado na pesquisa, né, e casamentos longos e ruins, que alguns já tinham se divorciado e outros ainda estavam vivendo, mas querendo entrar em um divórcio, é uma coisa real, infelizmente, até hoje. Acho que desde quando eu cresci, agora sendo mais adulta, né, desde quando eu era criança, agora sendo um pouco mais velha, tô com 28 anos, nessa fase em que eu estou nos últimos 4, 5 anos, eu nunca vi tanto divórcio ao meu redor como eu vejo atualmente. Eu sei que a mulher hoje tem mais liberdade financeira, então às vezes pode sair de uma relação prejudicial. Enfim, tem muitos outros cenários que antigamente era mais difícil, talvez, o divórcio, pela questão da mulher ser mais dependente. Só que essa liberdade financeira não deveria ser uma porta de saída para uma relação ruim, porque ela deveria estar em uma relação boa, para não precisar nem ter uma porta de saída. E pensando nisso, pensando nas possibilidades de um casamento infeliz, já que muitas pessoas, infelizmente, só querem uma festa de casamento, mas não se preocupa com a parte que está sendo construída de fato ali, que é a relação, que é o matrimônio, que é a família, pensando nessa responsabilidade, em tudo isso, essa fase da solteirice é o melhor momento para você se aprimorar, para você se melhorar, para que você não atraia uma pessoa da qual você possa viver um casamento ruim, mas também não seja a pessoa ruim da relação. Porque estamos em uma rua movimentada hoje, esse vídeo talvez terá vários cortes,
Mas talvez viver uma fase da sua vida, nessa pressa que você tem que encontrar alguém, nesse looping de todo evento que eu vou, tá nessa pressão de hoje eu vou encontrar alguém, hoje eu vou encontrar o meu varão, hoje eu vou encontrar o amor da minha vida, a tampa da minha panela, metade da minha laranja. Ficar nesse looping de eu tenho que encontrar alguém, você sai do seu protagonismo de estar se desenvolvendo para ser alguém que atrai alguém legal. Quando você começa a caçar as pessoas em todos os eventos, não que você não tenha que olhar para as opções que estão disponíveis, não é isso. Porque essa escolha é importantíssima. E a gente não tem todo o tempo do mundo, como eu falei para vocês no vídeo sobre a importância das decisões. A gente não tem todo o tempo do mundo, então estar aberto às oportunidades é interessante. Agora, fazer disso o centro da sua vida, fazer com que essa fase, escolher um relacionamento, seja a coisa mais importante da sua existência, pode te colocar em um lugar de escolher apenas por carência. Isso é muito difícil, muito perigoso. Eu citei sobre esse casamento da minha amiga que ficou lindíssimo. E eu chorei vendo ela entrando, gente, porque ela tava tão linda. Ela é maravilhosa, ela já é lindíssima. Mas ela de noiva ali, o pai dela emocionado, a família emocionada, a avó, todo mundo. Foi muito lindo. Eu fiquei muito feliz por ela estar construindo uma coisa incrível na vida dela, que é a família dela. Mas eu não fiquei, de verdade, me comparando ou pensando, quando vai ser a minha vez? Meu Deus, minha hora não chega. Eu não fiquei pensando nisso, não tava nem lembrando desse assunto, desse ponto quando eu estava ali no casamento dela, porque eu estava realmente feliz por ela estar construindo a vida dela. E uma coisa, claro que para quem já passou assim muito do período natural ou culturalmente ser o período mais aceitável para um casamento, você vai ficar cada vez mais desesperado ali para encontrar alguém. Eu entendo, conheço pessoas que estão ali na fase dos 30 e pouco, 40 e pouco, um pouco mais de desespero para encontrar alguém e não sobrar. Mas quando você tá nessa fase, você tem que se blindar com uma vida que você ama. Você tem que se blindar com uma vida que você é feliz. Você tem que se blindar com uma vida que você gosta, com relações que você tá dando manutenção ali, familiares, amigos, relações que te preenchem de certa forma também, para que os comentários externos não te ofendam. Por exemplo, nesse casamento, todo mundo quer ir para um casamento, para uma festa que vai estar vários casais, acompanhada. É natural para quem está solteira. Mas estar sozinha também não precisa ser uma coisa sofrida. Meu Deus, que coisa horrorosa. Todo mundo vai ficar perguntando, porque realmente as pessoas ficam perguntando. E quando vai chegar o marido, não vai casar com ninguém, não vai encontrar ninguém, dá uma volta por aí, vê se acha alguém solteiro, alguém disponível. As pessoas falam cada coisa, assim, que é interessante de se ouvir. E eu brinco sempre, gente, eu sempre vou, até então, né, não cheguei nos 40 solteira, mas eu levo na brincadeira porque eu tô muito focada na minha própria vida. Eu sei do que eu estou construindo, sei dos projetos que eu tenho. E se a pessoa aparecer, quando a pessoa certa aparecer, eu espero ser a pessoa certa também pra outra pessoa. E não que ela tenha me escolhido porque tava toda a família dela pondo uma pressão que ela tinha que casar. Porque imagina, uma pessoa te escolhe não porque você era incrível, porque você era inteligente, interessante, bonita, ou bonito, ou criativo, ou dedicado. Ela não te escolhe pelas suas qualidades, ela te escolhe porque a família dela queria que ela escolhesse alguém. Então você foi a opção mais rápida que ela encontrou. Olha como vai ser ruim pra você. Se coloque nesse lugar de pensar que você foi escolhida porque a outra pessoa não tinha nenhuma opção. Se conseguiu se imaginar aí? Pensou como é horrível? Pensou como isso é péssimo? Como isso pesa não ter sido amada de fato para ter sido escolhida? Então pense também como a outra pessoa se sentiria caso você escolhesse ela só porque sobrou ela no mercado. Não deixe a outra pessoa se sentir, sabe, a que sobrou, a opção menos pior, e por isso você o escolheu. Quando você encontrar uma pessoa, ela precisa sentir que ela é muito amada. Ela precisa sentir que ela foi esperada, que ela foi desejada, que ela foi aguardada por você e que ela é amada por quem ela é. Não porque você estava desesperado e escolheu ou a escolheu num momento de carência e desespero. Então, quando a gente pensa, quando a gente se coloca na situação de alguém que foi escolhida porque não tinha ninguém mais no mercado e pensa como isso é doloroso, nós deveríamos ter a mesma reflexão se tratando do outro.
Não vou tratar o outro como se fosse a opção menos pior do mercado. Não vou tratar o outro, só fiquei porque não tinha ninguém mais interessante. Eu entendo que o mundo de relacionamentos, pra quem já está casada, por exemplo, que bênção, cuide muito bem do seu casamento, cuide muito bem da sua relação, do seu marido, da sua esposa. Mas pra quem ainda está solteira ou solteiro, você sabe que o mundo é outro, diferente de 5 anos atrás, diferente de 10 anos atrás. Eu tenho amigas que casaram há 10 anos, há 12 anos, e elas falam isso, Fran, hoje tá muito diferente, né? Eu fico olhando os memes com os homens atuais e as mulheres atuais, enfim, que tem os dois públicos que estão um pouco diferentes. E eu fico pensando, meu Deus, eu não posso ficar solteira, eu não daria conta de ser solteira hoje, entende? Em 2026, 2025, não daria conta de estar solteira agora, porque Deus me livre de ter que me relacionar com as opções que estão disponíveis. No caso, eu tô falando de uma pessoa que eu conheço, que tá casada há muito tempo, há 10 anos aí, e ela fala isso, ela fala, Deus me livre de ter que escolher alguém hoje, eu ia ficar solteira, eu não ia querer essas opções disponíveis porque os homens estão assim, enfim, os comentários são esses, das pessoas que estão casadas, são a maioria, como dizem, a pista da salgada, eu acho que é esse o termo utilizado. De qualquer forma, estando mais fácil, estando mais difícil, ainda é uma coisa que a maioria anseia, que é um relacionamento. Continua sendo um desejo para a maioria quer um par romântico para envelhecer, ter seus filhos e ter ali sua família. Mas não faça das outras pessoas, não use as outras pessoas como um step para sua carência e nem para tapar um espaço, cobrir um espaço só porque você não encontrou alguém para chamar de seu amor. Não use as pessoas desse jeito porque a longo prazo a outra pessoa vai saber que você não admira tanto. Nesse livro, a Meg ela cita sobre um paciente e ela fala da importância de escolher os seus relacionamentos, escolher carreira e relacionamento no início dos 20 anos, porque é uma escolha importante para a vida. Então você tem ali 10 anos para você decidir. Quanto mais o tempo passa, mais esperado você fica. Mas ainda assim, para quem já deixou o tempo passar um pouquinho, eu tô falando aqui para você ter cuidado, para você não escolher somente na pressa. Por quê? No livro ela cita sobre uma paciente, e essa paciente chega para ela e dá para ela o seguinte relato. Quando eu tinha 20 anos, parecia que eu estava numa espécie de dança das cadeiras. Sabe aquela dança das cadeiras, né? Que todo mundo vai dançando, né? Todo mundo tava rodando em volta das cadeiras, todo mundo tava feliz, a música estava tocando, estávamos todos felizes na dança das cadeiras. Só que a música parou e cada um foi encontrando a sua cadeira para se sentar. E eu fui percebendo que eu estava sobrando em pé. E não encontrei, e com medo de ficar e com medo de ficar sozinha em pé, eu escolhi uma cadeira e sentei. Só que eu estou casada há um tempo. E olhando hoje para o casamento que eu escolhi, para a relação que eu escolhi, eu fico pensando se não era melhor eu ter esperado um pouco mais. Eu já estava perto dos 30, estava chegando nos 30, e eu queria muito me casar. Mas eu não tenho tanta admiração por quem eu casei. E eu fico realmente pensando se eu não devia ter esperado pra me casar com alguém que eu admirasse mais, que eu amasse mais. E ela complementa dizendo, ficar esperando era perigoso. Era arriscado ficar esperando. O tempo estava passando. Mas talvez eu tenha o escolhido porque aquela era a cadeira mais perto de mim aos 30 anos. Gente, isso é uma coisa muito delicada. É uma coisa muito, muito delicada, porque você tá com ele com 30 anos, você não vai viver mais 70 se você for até os 100. Imagina você estar 70 anos da sua vida com uma pessoa que você não admira, que você não ama realmente, que você não gostou de fato. Só preencheu ali uma festa de casamento, ok, cheque. Filhos, ok, que a sociedade falou que eu tinha que ser mãe até os 38, então ok. É uma coisa que a maioria... E também, gente, a gente tem um relógio biológico, eu sei que todo mundo tem essas necessidades, mas quando você não está construindo uma vida pra você, você só precisa cumprir papéis sem saber o que você está fazendo, você vai ser muito infeliz. O chamado de hoje é exatamente para que essa espera seja uma espera saudável, uma espera feliz, uma espera boa. Eu estou sim solteira, estou muito feliz. É engraçado porque as pessoas falam com a gente com uma certa pena, sabe? Quanto mais o tempo passa, mais pena eu percebo das pessoas. No sentido de, Fran, você tem que encontrar alguém. Eu sei que eu tenho que encontrar alguém, eu quero encontrar alguém, eu quero ter minha família. É uma coisa que eu quero. Mas eu também não estou desesperada, eu não vou colocar alguém na minha vida e depois fazer essa pessoa sentir que ela foi a coisa menos pior que eu encontrei.
o homem menos pior que tinha. Imagina, tratar meu marido assim, o amor da minha vida. Não quero que ele se sinta assim. Não quero que ele sinta, não, tava tão ruim que isso aqui não era o que eu queria, mas não tinha ninguém, fiquei com isso aqui mesmo. Não quero nunca que meu marido se sinta assim, sabe? Porque eu não quero nunca me sentir desse jeito também. E quando a gente fala de estar vivendo uma vida feliz, porque tem duas coisas que eu priorizo muito. A primeira é que eu acredito que a minha vida em si, ela precisa ser feliz e abundante por si própria. Eu quero ter uma vida feliz, que eu sou feliz comigo. Sou feliz com as minhas escolhas, com a minha casa, com os meus gostos, com os meus livros, com os meus cursos. Eu sou feliz comigo, eu preciso estar feliz comigo, ter uma vida abundante em mim, não com pensamento de escassez. Porque o que acontece quando a gente tá solteira, sem propósito, sem nada de, sem um plano de vida ou uma felicidade, uma vida que você goste por si próprio, um trabalho que você goste, uma rotina que você goste, um corpo que você goste, livros que você goste. Quando você não tem nada que você gosta por você, você tá infeliz. Você vai viver uma vida infeliz. E aí você começa a achar que para ser feliz, você tem que colocar uma pessoa do lado da sua cama, você tem que colocar um sobrenome diferente no seu nome, você tem que colocar uma aliança no seu dedo, porque aí você vai ser feliz. Aquela pessoa vai chegar e vai preencher todos os espaços vazios do seu coração. Sendo que na maioria das vezes é uma furada. Porque além de você ter desperdiçado a sua fase de solteirice, que podia ter sido uma fase incrível de construção pessoal, de desenvolvimento mesmo, de construção por si próprio, de aumentar a sua autoestima, aumentando a estima que você tem de si próprio, você desperdiçou esse período fazendo da sua vida uma caça infinita, o propósito, com o centro da sua vida, um relacionamento, uma esposa ou um marido, ou pelo menos um namorado, para você não parecer encalhada para as pessoas. Além de ter desperdiçado um período valiosíssimo e que podia ter sido incrível, você ainda vai depositar no outro o peso de te fazer feliz. Você vai fazer do outro ser o centro da sua felicidade. Então, quando ele for jogar bola com os amigos, você fala, meu Deus, vou ficar sozinha, que vida triste que eu tenho. Você não aprendeu a ser feliz sozinha. Como você vai largar a outra pessoa ter uma vida, uma existência, se você vai virar uma dependente dele? Emocionalmente. A outra pessoa não vai poder fazer nada, não vai poder respirar sem você escolher, sei lá, se ele decidir, se ele for uma pessoa que gosta de leitura, por exemplo, ele vai ficar ali lendo meia hora e você vai ficar se sentindo uma pessoa isolada, solitária, porque tem muita gente hoje, infelizmente também, dentro de relações que ela se sente solitária. A pessoa está casada, dormindo com uma pessoa, acordando com uma pessoa, tendo filhos e se sente solitária. Olha quão triste isso é, se sentir sozinho em meio a uma multidão. Se sentir solitário, tendo um monte de gente em volta. Porque essa solitude solitária tá vindo de um lugar, tá vindo de uma pessoa, tá existindo dentro de uma pessoa que não tem uma vida própria, não tem hobbies, não tem gostos, não tem sonhos, não tem metas, não tem ambições pessoais próprias, sonhos individuais também. Porque é muito legal sonhar em conjunto, a viagem em família, sonhos com o marido, sonhos com o namorado. Isso é tudo muito incrível, mas ter coisas que você gosta por você. Por exemplo, eu tô estudando idiomas, que é uma coisa que eu tô fazendo por mim. Mas eu também tenho outros instrumentos que eu quero aprender por mim. Tudo bem se meu marido não gosta de música, tudo bem se ele não gostar tanto assim de idiomas ou outras coisas. Tá tudo bem, ele pode ter outros hobbies que ele vai gostar muito. Quando ele estiver, sei lá, jogando bola com os amigos, eu quero estar lendo os meus livros, vendo uma série que eu posso assistir sozinha, mais de menininha, coisas que eu posso fazer por mim. Eu preciso aprender a ficar sozinha estando solteira. Porque se eu não aprender a ficar sozinha estando solteira, quando eu tiver que ficar sozinha porque meu marido foi fazer uma viagem que era importante, alguma coisa que pode acontecer, eu não vou conseguir lidar com uma casa sozinha sem ninguém dentro. Eu preciso gostar da minha própria companhia. Desenvolver a habilidade de gostar de si próprio é muito bom, gente, é muito bom. O problema do pensamento de escassez na fase da solteirice é porque se um dia você precisar ficar ou pela viuvez ou por qualquer outra circunstância, ficar sozinha, você vai desabar. Você vai entrar numa depressão absurda. Vou falar hoje pra você da minha rotina. Eu tenho meu ateliê de bolos, atendo os meus clientes, mas eu acordo cedo, faço meus cursos, faço as minhas leituras espirituais, de desenvolvimento pessoal, leio literatura, tenho tempo sobrando, não tanto tempo assim, porque eu também tenho outros projetos financeiros que são importantes. Então não tenho tanto tempo sobrando, mas comparado a uma pessoa que tem filhos,
que já tem um marido, que tem ali outras demandas do matrimônio, da família, eu tenho mais tempo do que elas, então tô com tempo pra me aprimorar, pra me desenvolver. Chega no domingo à noite, quando eu chego do culto, normalmente eu venho pra minha casa, eu faço coisas por mim. Todo domingo, eu tô evitando jantar, mas todo domingo à noite eu faço uma comida gostosa pra mim comer sozinha. Eu amo sopa, eu amo caldos, coisas que são até práticas de serem feitas, mas eu também gosto de fazer uma macarronada com queijo pra mim. Eu gosto de fazer uma carne pra mim. Eu gosto de fazer coisas pra mim. Eu gosto disso. Ah, mas domingo à noite sozinha, não tenho ninguém pra chamar de meu love. Sim, não tenho ninguém. Olha que eu posso ter esse tipo de pensamento, mas também posso pensar, que coisa boa, vou assistir um filme bem comédia romântica, delicioso, sozinha. Tá tudo bem, meu marido chegará. A pessoa certa pra mim vai chegar. Eu sei que as mulheres têm a fase ali do ciclo hormonal, e também, querendo ou não, que o corpo tá se preparando para uma ovulação, que é um período de mais carência para as mulheres. Vou usar o termo aqui mulheres porque eu tô no meu lugar de fala. Mas, ainda assim, nesses momentos de mais sensibilidade, se esforce pra fazer coisas pra que você se sinta bem sozinha. Mesmo que você sentia não de querer estar com alguém, que vai bater essa vontade de já estar em um relacionamento, porque o seu corpo está sinalizando, os hormônios estão mais movimentados, o seu sistema emocional está mais agitado nesse período, ainda assim não deixa esse período te dar uma espécie de carência absurda. Não aproveite a solteirice para você aproveitar a sua vida. E aproveitar a vida não é ter um monte de relacionamentos, um monte de contatinhos, sair pra balada, ficar com um monte de gente. Não tem a ver com isso. É aproveitar a vida se desenvolvendo, aproveitar o tempo livre, já que você não tem ali outros papéis que em breve chegarão, se Deus quiser, na sua vida. Aproveita esse tempo, se você é homem, se desenvolvendo em áreas que são importantes, que vai te trazer mais conhecimento, intelectual, mais dinheiro no trabalho, desenvolver ali a sua carreira, porque você está solteiro, está disponível, está com tempo sobrando. Então se desenvolva. E outra coisa que eu gosto muito de pensar é que quando você está feliz, quando você está cheia de alegria, de existência por si próprio, nós tendemos a ser um pouco mais magnética. Pessoas que gostam da própria vida, da própria companhia, elas acabam atraindo pessoas que estão que admira, sabe, a sua energia, que admira o seu jeito de ser, que admira quem você é. E é muito legal isso, porque você sabe que você também não quer uma pessoa que está naquela coisa de preciso encontrar alguém desesperadamente. Você também não quer esse tipo de pessoa, você também quer alguém que esteja feliz vivendo a própria vida. Você também vai querer alguém que está feliz construindo a própria vida. Então, quando eu falo solteira sim, já que eu coloquei esse tema, solitário nunca, é porque eu estou cuidando das outras áreas da minha vida e eu não estou me sentindo solitária, mesmo estando às vezes sozinha no sábado à noite na minha casa, no domingo à noite na minha casa. Mesmo estando sozinha, eu não estou solitária. Ou estou lendo, ou estou vendo um filme legal, ou estou cozinhando pra mim com uma música bem gostosa, uma pegada mais de jazz, uma coisa assim. Gosto muito da minha própria companhia, a gente sempre gostei. E quando eu falo isso, tem gente que se assusta. Tipo, Fran, não gosta de ficar sozinha, é muito chato ficar sozinha. Faça coisas por você, se desenvolva por você. Cansou de ler desenvolvimento pessoal, que eu amo? Vai ler literatura, vai ler uma coisa diferente, vai assistir uma série diferente. Assisti há tempos atrás uma série chamada Magnolia, uma série sobre amizades, amigas, né? E, gente, como essa série foi deliciosa de ter assistido e quantos pontos de aprendizados eu peguei ali. Eu até citei sobre ela no filme que eu fiz sobre o vídeo que eu fiz da arte do kintsugi, daquele vaso tem aquelas linhas douradas. Eu citei sobre essa série porque eu assisti já tem um tempinho, mas dava até vontade de reassistir, sabe? Maravilhosa. Bem menininha, bem deliciosa, bem gostosa. E que reforçou muito a importância das amizades femininas. E eu acho que os homens também têm que nutrir as amizades masculinas. E tem amizades que são boas, porque tem um monte de amigos que são super diferentes. Tenha bons amigos. Se eu tivesse amigas que me trouxessem influências ruins ou conselhos ruins, eu não as teria. Eu prefiro abrir mão de ter uma amizade só pra preencher ali um espaço de best friends. Minha melhor amiga. Eu prefiro ficar sozinha do que ter amizades ruins. Até porque nós somos a média das pessoas que nós convivemos. Essa frase, ela é muito real. Ela tem até um princípio bíblico, né? Que é as más companhias corrompem os bons costumes. Porque eu me esforço pra ter boas relações. E até amigas minhas, às vezes, que têm pensamentos diferentes em algumas áreas, eu
cuido muito para que aquele pensamento não vire uma influência para mim. E porque a gente tá convivendo, a gente vai se influenciando também por outras pessoas, pela forma como as outras pessoas pensam, pela forma como as outras pessoas reagem às coisas. Então, colecionar bons relacionamentos é maravilhoso. E aí, deixa eu abrir aqui um parêntese enorme. Quando a gente fala de colecionar boas relações, é pra, de fato, ser uma boa amiga ou um bom amigo. E ser um bom amigo é ficar muito feliz quando esse amigo casa e você não casou. É ficar muito feliz quando esse amigo encontra um namorado ou uma namorada muito bonito, muito bonita, muito inteligente e você ainda não encontrou ninguém. É ficar muito feliz quando essa sua amiga teve filhos. Eu tenho amigas que têm filhos, gente. Que tiveram filhos, que têm filhos já de 4 anos, de 1 aninho, de 2 aninhos. Tenho amigas que estão sendo mães agora, estão com bebezinhos de 9 meses, de 6 meses. Estão vivendo agora essa fase da maternidade, estão amando. E eu tô vendo como algumas coisas são mais difíceis pra elas, sabe? O desafio ali da maternidade, porque elas tinham uma vida, agora elas têm uma vida completamente diferente. Viraram mulheres diferentes. E eu sei que, obviamente, eu não tenho tanto espaço na vida delas como eu tinha quando elas estavam ou solteiras ou agora sendo mãe, menos tempo ainda. Mas ainda assim, eu tenho que ficar muito feliz por ela. Eu não posso ter o tipo de pensamento ruim, de inveja, do tipo, nossa, minha amiga casou e eu não casei. Quando eu vou me casar? Eu não posso ter esse tipo de pensamento. Eu tenho que vibrar por ela, porque eu também tô vivendo a minha vida e uma hora, daqui a pouco, chega o meu marido incrível, lindo, maravilhoso. Eu preciso ter esse tipo de pensamento, porque se eu tiver o pensamento de que, olha só, minhas amigas estão tendo filho e eu não, eu acabo entrando em um lugar perigoso de inveja e de comparação, o que é péssimo. Já tem as redes sociais que tem um mundo de opções pra gente se comparar. Mas quando nós temos amigos, estamos se esforçando pra sermos amigas melhores, amigos melhores, e essas pessoas encontram e começam a viver uma vida que a gente já queria estar vivendo, mas não estamos vivendo ainda, e começamos a sentir uma espécie de inveja ou de tristeza interna, porque nós ainda não temos essas coisas, nós não estamos sendo genuinamente amigos daquelas pessoas. Esse tempo atrás, uma amiga minha, a gente estava conversando, e aí aquela coisa de demorar pra responder, né? Ela tá com um bebê pequenininho agora. Maravilhosa. Ela tá com um bebê pequeno, então a gente estávamos conversando, ela não tinha me respondido. E ela me respondeu 2 horas da manhã enquanto eu trocava a fralda da filha dela, do bebê dela maravilhoso. E aí ela falou assim, tia Fran, só agora que a gente tá respondendo, estamos aqui, a gente trocamos a fralda, estamos se alimentando, tipo assim, falando com o bebê e comigo no áudio, né? Eu estava dormindo, ouvindo de manhã no dia seguinte. Mas ela está amando a maternidade dela. Em períodos que a gente vê as pessoas reclamando da maternidade da internet, ter alguém perto de você, alguém que você conhece, que você convive feliz com a maternidade, gente, é tão bom. Mas é tão bom que vocês não têm ideia do quanto eu fico feliz por ela e do tanto de esperança também que nasce no meu coração. Porque você não tem só os exemplos ruins das pessoas reclamando que a maternidade é um peso, que é um fardo, que você não pode trabalhar, que você não pode ganhar dinheiro. Só pega as partes ruins da maternidade e vai pra internet reclamar disso. Mas quando eu tenho alguém próximo a mim que eu vejo que tá amando ser mãe, que tá gostando, que sabe que é difícil, que sabe que tem que acordar de madrugada, ela me respondeu 2 horas da manhã, não reclamando que tava trocando fralda, que peso, que tô sem dormir. Não, ela estava falando, estamos aqui, né, tia Fran, estamos aqui, já trocamos a fralda, estamos respondendo agora porque a mãe tá com menos tempo, mas ela está feliz, sabe? Eu tô muito feliz por ela, eu tô genuinamente feliz por ela. Minha amiga que casou agora no final de semana, eu estou tão feliz por ela. Ontem vendo ela, ela falou, Fran, meu coração tá transbordando de alegria. E, gente, como eu fiquei feliz por ela, de verdade. A gente precisa se esforçar pra ter uma vida que a gente é feliz. Não porque você tem tudo perfeito, porque eu não tenho tudo perfeito. Na verdade, eu tenho um monte de metas que eu estou e projetos pra fazer, pra sonhar e tal. Minha família é um desses projetos, que se Deus quiser uma hora vai começar a ser construído também, com a vontade de Deus, também tô disponível pra isso, mas tem outras coisas além de relacionamento, que é uma das caixinhas, uma das áreas, que eu também estou cuidando. Então tem amiga que vem almoçar na minha casa, vem jantar comigo, que eu amo cozinhar pra ela. Tem amigas que a gente troca telefonemas e quando a gente se encontra a gente fica horas, telefonemas foi muito antigo, né? Mas ligações de WhatsApp. Mas quando a gente se encontra pessoalmente, a gente tem um monte de coisas pra conversar, um monte de coisas pra compartilhar. Eu tenho outras amigas que estão casadas, que estão vivendo a vida delas, não tem tanto tempo assim, mas quando sobra um tempo, a gente se encontra, a gente troca ali informações. E isso é muito bom, gente. Você tem que se esforçar pra nutrir as outras áreas. Relacionamento é a escolha mais importante da sua vida? É. Uma escolha errada pode infernizar a sua vida? Pode.
Uma escolha errada pode acabar com seus sonhos, acabar com tudo que você um dia já sonhou em ser, em ter, em construir? Pode. Eu sei da importância dessa escolha, continua sendo a escolha mais importante da sua vida. Mas essa daqui não é a única área da sua vida. Ela é a que mais influencia, que mais impacta, obviamente, se for uma área errada, vai acabar com tudo, porque ela influencia muito mesmo. Mas, mesmo ela sendo muito importante, continua pensando que ela é importante, continua se lapidando para ser alguém interessante, para se morar junto, para se casar. Tanto seja alguém interessante para que alguém te escolha, para que alguém te queira, para que alguém te ame, seja essa pessoa. Mas não faça da sua existência o propósito de encontrar alguém. Porque você pode encontrar alguém e se sentir ainda sozinho depois de encontrar essa pessoa. Como eu falei, relacionamento não é menos importante do que amigos, família que a gente nasceu, nossa família de origem. Não é menos importante, é mais importante. É a sua família de destino. Ela vai te dar ali muito mais propósito a longo prazo. Mas as outras áreas também são importantes, para você não ficar só focado em ser a pessoa super dedicada ao marido e aos filhos e esquecer que você também é uma mulher, que você tem hobbies, que você tem outras coisas pra você também se nutrir por si própria, até pra você não ser um peso na vida dos outros. Deixa seu marido jogar futebol, deixa não, se você não tem, né? Pra que quando seu marido queira brincar com os amigos dele, jogar um futebol, fazer alguma coisa por si próprio, você não seja uma pessoa chata que fica ali atrapalhando a vida dele, porque você aprendeu a ter uma vida que você gosta, pra você, aprendeu a ter coisas que você gosta. É legal, gente, é muito... Eu sou muito emocionada, né? E eu já penso isso agora porque eu sei que quando a minha pessoa da minha vida chegar, eu vou querer estar muito mais próxima, eu vou querer fazer programas de casais, obviamente. Mas caso precise de vez em quando fazer coisas por mim, eu também quero fazer por mim. Quero fazer por mim, eu vou estar feliz fazendo por mim, porque eu já faço hoje. Hoje eu cozinho pra mim, hoje eu assisto filmes que eu gosto por mim, faço os meus hobbies, recebo minha amiga, no caso, a que mais vem aqui na minha casa, mas eu tenho outros também que vem aqui. Mas a que mais vem aqui, quando ela vem pra cá, eu amo que a gente fica conversando, eu amo que a gente fica junto, eu amo que a gente coma junto, amo cozinhar pra ela. Pra que quando eu me case, se for possível, eu vou fazer de tudo pra fazer isso também, continuar mantendo bons contatos e boas relações com a minha família, com a minha irmã, com o meu irmão, com a minha família de origem, tá sempre ligando pro meu pai, para as pessoas que são importantes pra mim, porque pra você não casar e fazer daquela pessoa o seu centro, o seu altar. Vou aqui me dedicar inteiramente, óbvio que vai demandar mais do seu tempo, vai, mas já se acostume agora a nutrir boas relações, para que quando você se casar e tiver ali toda a sua família, você esteja 100% inteira ali, não alguém que encontrou alguém só porque não tinha ninguém para ela cuidar, estava solitária, não tinha outras pessoas em volta dela, por isso ela depositou tudo em você, para você não ser essa pessoa, mas também para você ter uma própria individualidade, ter ter coisas que você faz por você próprio. Aprender um instrumento pode ser uma dessas coisas. Tenha hobbies pra você, tenha coisas pra você. Aprenda, gente, um instrumento. É tão gostoso, sabe? Aprender um instrumento. É maravilhoso. Eu preciso de mais tempo pra aprender instrumentos que eu quero aprender, gente. Que tem vários que são maravilhosos. E é o tipo de coisa que eu quero fazer quando eu estiver sozinha. Estando solteira atualmente, mas também estando casada. Meu marido pode estar fazendo outras coisas que ele gosta, sei lá, pessoais. Não sei, gente, fazendo coisas de homem, não sei. Nem sei nem os exemplos, por exemplo, de hobbies masculinos que são tão frequentados, tirando videogame. Mas enfim, isso é pauta pra uma outra coisa. Videogame é uma pauta, não que eu tenha que me meter, mas é delicada porque na maioria das vezes ela sai de um esporte pra virar um vício. Se ela é só um esporte, um lazer, é até saudável. Mas infelizmente pra muitas pessoas virou um vício. Então também não sei se é uma coisa tão saudável. Mas falando sobre você, ainda, se esquecer do seu pretendente, das suas opções, das preferências que você terá, se esforce para que você tenha uma vida muito legal, para que você seja feliz, solteira, não solitária. Então desenvolva coisas por você, para que essa fase seja feliz. E para que quando você chegue, você não seja um peso na vida de ninguém. Para que você não deposite no outro uma expectativa absurda de te fazer feliz, porque você já era feliz quando o encontrou. Mesmo que você queira muito alguém, mesmo que você veja todo mundo te botando uma pressão de que você tem que encontrar alguém, porque os 30 anos está chegando, depois dos 30 fica difícil, você tem que correr contra o tempo. Mesmo com todas essas pressões, se esforce para que você seja feliz. E para que você não sente na cadeira mais próxima que está perto de você, se não era a cadeira que você queria. Esse trecho do livro foi bem interessante, assim, porque não é o meu caso, mas é porque eu conheço pessoas que casaram na pressa de casar. E foram amargamente infelizes. Antigamente tinha muita questão de casar para sair de casa.
Porque às vezes os pais tinham uma condição de vida mais inferior. Então tinha uma sensação de que o casamento iria salvar elas de uma vida infeliz com os pais. E a pessoa se permitia entrar em um relacionamento só para se livrar dos pais, para sair de casa. Mas hoje, com a liberdade que as mulheres têm de ter o próprio dinheiro, de ter a própria independência, ela acaba entrando em um relacionamento apenas por carência mesmo. Carência emocional, carência sexual. E acaba fazendo, às vezes, escolhas tolas, como eu falei, no desespero, só para preencher ali um checklist de ok, casada. Isso é perigosíssimo, porque você pode se arrepender tanto quanto as pessoas que casaram apenas para sair de casa há anos atrás. Ter um olhar de abundância, como eu falei, mudar as frases. Um sábado à noite não precisa ser uma coisa ruim, pode ser uma coisa boa. Ir a uma festividade, a uma festa sozinha, não precisa ser uma coisa ruim, pode ser uma coisa boa. Uma oportunidade, ou mesmo de encontrar alguém, pode ser, mas não pode ser o centro da sua excessiva expectativa para você não se frustrar caso você não encontre ninguém. Mas também pode ser uma oportunidade de conhecer um contato de trabalho, uma nova amizade, conhecer pessoas novas, gente. Gente diferente, gente nova, pessoas novas no nosso círculo de convivência é maravilhoso. Conhecer gente diferente, com histórias diferentes. Eu amo conhecer gente nova, gente. Amo. Porque você conhece um pouco de uma história, um pouco de outra pessoa, de outra cultura, de outra... Imagina você sair da sua bolha de convivência e ir para um outro local. Você vai aprender coisas diferentes, culturas diferentes, pessoas diferentes, ideias diferentes. Tudo isso molda o nosso destino. Então, mesmo que para ir para uma festa, mesmo que ir para uma festa, você fica ali com uma expectativa de encontrar alguém legal, para muitas pessoas, também se abre para conhecer pessoas que não tem nada a ver com relacionamento. Amizades, contato de trabalho, clientes. Olha quantas coisas podem acontecer em uma festa. Então, é um momento de se aprimorar, de evoluir e de ser muito feliz. Quando a gente fala, as pessoas, quanto mais tempo passar na sua vida, se você já tá nos 40 e poucos anos, as pessoas vão parar de ficar perguntando sobre o seu relacionamento. Alguns porque elas já sabem que você talvez tem menos chance de encontrar, então elas já desacreditaram de você, do seu potencial. Outras porque elas não querem te ofender. E acredite, os de fora, os de dentro vão continuar perguntando e alfinetando. E o filho? E o casamento? E o noivado? Não apareceu ninguém ainda, minha filha? O que você faz? Essas perguntas sempre vão ter. Decida como você vai lidar com elas. Eu te indicaria lidar da melhor forma possível, ficando feliz consigo próprio, para isso não te ofender. Se te ofender muito, caso você esteja nesse momento já de muita pressão, fala pra pessoa que você não quer esse tipo de pergunta. Fala, olha só, eu tô tendo a minha vida e eu não quero dar satisfação na minha vida. Você pode também responder se isso realmente te incomodar. Até porque ninguém tem nada a ver com a sua vida, se isso for um incômodo pra você. E tá tudo bem, a sua vida você pode falar, se posicionar assim. Eu realmente não ligo, gente, sendo muito sincera, porque todo mundo sabe que eu quero me casar, mas quando alguém pergunta, eu não fico me sentindo uma pessoa encalhada e tal. Não tem essa questão. Mas, voltando ao ponto de não se sentir sozinho, é exatamente isso. Se preencha de coisas que fariam você feliz, tá? O melhor conselho que eu posso dar pra você hoje, estando no meu local de fala e sendo uma pessoa feliz, estando solteira, é que você pode ainda ter outras ambições e realizações que não só o matrimônio. Mesmo que você queira muito isso, não case apenas por carência, não fique sozinho para qualquer um preencher o espaço do teu coração. Porque é exatamente isso que você não quer. Pelo menos eu espero que você não queira isso. Foque tanto para sua vida ser uma vida leve, gostosa, feliz, alegre, ao ponto de atrair alguém no mesmo nível, na mesma frequência de alegria, de energia e de completude. E que essa pessoa entre na tua vida para somar. Não para preencher um monte de espaços vazios que você deixou, esperando ele chegar. Para encerrar, tem uma frase que eu gosto muito do livro, que eu vou deixar de indicação para vocês. Deixa eu pegar ele aqui. Maravilhoso. Esse livro aqui, ó. Para solteiras. Provavelmente você deve ser uma moça, mas se for um rapaz, tem vários outros livros também que são interessantes para os homens que estão aí na fase de solteiro. Um deles vou fazer uma indicação muito boa aqui.
Um deles do Philip Rosen. Philip Rosen é um livro interessante. Não vou lembrar o nome aqui, vou lembrar na hora que eu tiver editando, eu vou deixar o nome pra vocês. Mas o Philip Rosen tem um livro voltado para homens, que seria interessante para os homens lerem. Mas para as mulheres eu vou deixar essa indicação aqui e essa indicação aqui, ó. Identidade Decisiva, pra mesmo que você já passou dos 30, ler esse livro. E também A Dama, Seu Amado e Seu Senhor. Nesse livro tem uma frase que eu gosto muito, muito. Ela fala da pessoa que fica no limbo de esperar o príncipe encantado, porque é um livro voltado para mulheres, para as damas, né? A pessoa fica naquele limbo esperando o príncipe encantado. Então, uma hora o meu príncipe chegará, o meu varão, enfim, o homem da minha vida vai chegar, e ela fica naquela espera ali e ela não faz nada por si própria. Ela não faz nada por si, sabe? Não se desenvolve com nada, não tem nada que ela goste. Ela não consegue falar de uma coisa que ela realmente gosta genuinamente. Sei lá, culinária, não sei, coisas que a pessoa gosta, hobbies que são dela, não coisas que outras pessoas influenciaram ela a gostar, que mandaram, que colocaram na rotina dela, coisas que ela escolhe porque ela gosta. E o livro traz esse ponto de vista. As mulheres que ficam nesse lugar, elas tendem a não ser muito felizes quando casam. Porque elas ficam ali depositando muita expectativa em um encontro, achando que só nesse momento ela vai ser feliz. Só quando tiver os filhos ela vai ser feliz, quando tiver o marido ela vai ser feliz. E enquanto essa pessoa não chega, ela não faz nada por ela. E isso é um erro, isso é uma coisa tola. E aí ela cita isso no livro, né? Desça do castelo, saia do seu castelo, pegue o seu esfregão, abra uma empresa de limpeza, de faxina, e compre os seus próprios sapatinhos de cristais. O livro não traz essa visão com viés de feminismo, seja independente, não dependa de macho pra nada. Ela não traz essa visão. Ela traz com o sentido de que você precisa ser alguém que gosta da sua própria vida, da sua própria companhia, e que quando o seu príncipe chegar, ele não vai ter que te salvar de uma vida infeliz porque você estava aprisionada no castelo, presa como a Cinderela. Ele não vai ter que te salvar de nada. Ele vai vir para complementar a sua vida. Saia desse local de que eu tenho que ser salva por alguém. Compre os seus próprios sapatinhos, faça coisas por você, se desenvolva para que você possa ser uma pessoa feliz por si próprio. E quando o seu príncipe chegar, ele vai amar cuidar de você. Ele vai amar estar com alguém que gosta de si próprio. Sei que às vezes a vida nossa não segue sempre uma linha reta com todos os nossos sonhos, nossos planos. É óbvio, todo mundo tem suas próprias dificuldades. Mas quando você sabe exatamente a essência que você tem, o tanto de valor que você tem no mundo, você também não aceita qualquer sapo, sabe? Você sabe exatamente a pessoa que vai estar te tratando como alguém valioso, como alguém que é amado, como alguém que é querido. E quando você começa a desenvolver si próprio, quando você começa a ter uma sensação de que você vale muito porque você está desenvolvendo valor em si, agregando valor em si, investindo em si, você também não aceita qualquer coisa. Uma pessoa tá te dando gelo, você não vai ficar numa relação assim. Uma pessoa não tá te tratando como alguém valioso, como alguém importante, você não vai ficar numa relação assim. E a gente tá falando sobre ser feliz sendo solteira, é pra você pensar uma coisa também. A pessoa que mais merece a sua devoção, a sua dedicação, o seu amor, a sua entrega, os seus serviços, mesmo que for do lar e tal, é o seu marido. O amor da sua vida, o homem que você escolheu e colocou na cadeira mais importante da sua vida, que é o seu marido. Namorado, noivo. Até, sabe por que eu tô falando sobre isso? Porque às vezes você tá solteira e aí você precisa encontrar alguém. Você tá desesperada pra encontrar alguém, você encontra alguém. Só que esse alguém te desrespeita, esse alguém não te trata com carinho, esse alguém te deixa insegura, esse alguém fica te causando, sei lá. Enfim, não é uma pessoa que você não admira, é uma pessoa que não quer você, que não gosta de você. Você tem que, enfim, implorar pra ficar naquela relação que a pessoa às vezes te trai, grita com você, te xinga, esse tipo de coisa. E a pessoa não consegue sair desse local. Quando você vê uma pessoa dentro de um noivado, que pode acabar, o noivado foi feito pra acabar, porque se ele não, ou ele acaba em casamento ou ele acaba porque não deu certo. O noivado foi feito pra acabar, o namoro também foi feito pra acabar, ou ele termina porque virou um noivado, vai virar um casamento, ou porque aquilo ali deu errado. Tá tudo bem.
Só que quando você chegando ali, quando você vai ficar desesperado pra encontrar alguém, eu tenho que encontrar alguém, eu tenho que encontrar alguém, você não tá vivendo uma vida, se desenvolvendo pra atrair alguém que sirva na tua vida, vai aparecer alguém, e esse alguém vai ocupar o teu coração, você vai ficar ali deslubriada e tal, estou apaixonada, eu quero essa pessoa pra mim, estou amando, eu quero essa pessoa. Mas você também tem que ter um pouco de racionalidade, amor próprio e valor próprio, autoestima, pontos que você se estima em si mesmo, para entender o que você não merece, caso você não esteja recebendo o que você acha que você merece. Porque se você tiver esse valor próprio dentro de você, você vai conseguir sair desse local. Porque, ok, você estava querendo muito um copo d'água. Você queria muito um copo d'água, aí você estava com muita sede, você queria muito um copo d'água, você queria aquilo. Te deram um copo. E você olhou, era transparente, você falou, caramba, meu Deus, um copo d'água, graças a Deus vou matar a minha sede. Aí você começou a beber. E você percebeu que era vinagre. Você percebeu que era água sanitária. Você tem duas opções. Continuar bebendo isso daí até que isso aí destrua os seus órgãos. Porque você quer se contar a história que é água. O gosto tá um pouco diferente, mas é água. É água sanitária, mas é água. E você continua bebendo isso, achando que uma hora vai matar a sua sede. Ou você joga essa água sanitária, essa droga, dentro da pia, dentro de um vaso sanitário, dá descarga e sossega. Procura outras formas de se nutrir. Porque você não pode deixar uma pessoa entrar na sua vida, acabar com a sua vida só porque você está solteira. Só porque você está sozinha. A solitude, ela precisa ser um momento bom para você fazer avaliações. Homens e mulheres. Tem homem que fica dentro de um relacionamento sendo traído, achando que aquela pessoa, só porque é gostosa, e ela nunca vai encontrar um troféu desse pra colocar na garupa da moto e exibir pra todo mundo. Que olha que mulher incrível que eu tenho, mas ele não é respeitado, ele tá sendo... E a pessoa fica ali, porque ele acha que ele nunca mais vai encontrar uma pessoa tão gostosa. Daquele jeito. Olha que vazio. Olha que vazio. Desenvolva tanto amor próprio, ao ponto de entrar dentro de um casamento. Porque aquela pessoa provou que ela era digna daquela cadeira. Saia de namoros se você está namorando. Que você entrou pra matar uma sede, mas percebeu que era água sanitária. Saia daí. Para de se contar a história. Não, isso aqui é um copo d'água, é potável. O gosto é diferente. Para de se contar. Para de enfeitar a história. Apenas para matar a sua sede. Isso é água sanitária. Água de bateria. Cloro. Qualquer líquido que tá te destruindo. Enfim, pense o que você quiser. Água raiz. Às vezes é uma água raiz. Você já percebeu que o cheiro é forte. Você já percebeu que o paladar é horrível. Tá destruindo a sua boca, mas você não quer continuar engolindo isso. Para de fazer isso com você. Desenvolva uma vida própria. Uma vida em si mesmo tão feliz. Tão feliz. Que Deus vai colocar na sua vida um marido que você combina. Eu vou citar uma coisa pra vocês. Não vou citar agora, vou citar no próximo vídeo. Vou fazer um outro vídeo sobre ser solteira. Ser solteira e ser feliz, tá? Isso aqui é uma fase que eu estou e que eu posso falar. Estou no meu local de fala. Quando eu for casada, eu vou falar de pontos casados, da felicidade em pontos da minha vida de casado que eu amo. Vou fazer ainda em breve, daqui a um tempo, um vídeo sobre isso. Mas por enquanto, estamos falando sobre crescimento e desenvolvimento pessoal. Eu posso falar de coisas que eu estou vivendo, coisas que eu estou fazendo, coisas que eu estou sentindo, coisas que eu já vivi, já experienciei, mas também de coisas que eu estou fazendo atualmente na prática. E uma delas é estar sendo uma solteira feliz. E eu escuto todos os comentários que vocês solteiros também escutam. Pode ter certeza que eu escuto. Depois dos 30 ninguém vai te querer. Com 28 anos você tem que correr. Depois, todo mundo escuta essas frases, tá? Mas eu também tenho consciência e sanidade pra saber o que eu quero, pra onde eu tô indo, o tipo de coisa que eu não quero, o tipo de local que eu não quero e o tipo de pessoa que eu quero, que eu preciso me tornar pra merecer quem eu quero atrair. Eu também tenho que lembrar disso. Também estou me desenvolvendo nisso. Pra que quando a outra pessoa me encontrar, ela fique feliz de ter encontrado um ótimo presente. Eu estou me desenvolvendo pra isso. Pra que eu não seja tolerada. Se desenvolva pra que você tenha um relacionamento, não pra que você seja suportada, tolerada,
mas para que você seja escolhida. Espero que você tenha gostado desse vídeo hoje, espero que tenha feito sentido pra você. Se você gostou, já aproveita aqui, se inscreve aqui nesse canal. Eu vou trazer, gente, falei um tempão nesse vídeo, né, porque é um assunto também interessante, da minha vida que eu gosto, interessante. Mas eu vou trazer mais vídeos sobre esse, que é um assunto bem amplo, né? Mas eu quero também saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários o que você pensa sobre isso, sobre essa questão, essa pressão, de certa forma, social, familiar, de relacionamento, e do quanto isso é importante na nossa vida, mas também do que você faria se você fosse solteira pra aproveitar a sua solteirice, ou do que você está fazendo, caso você seja solteira, pra aproveitar essa fase enquanto você aguarda o amor da sua vida, tá bom? Quero ler seu comentário aqui, então deixa comentário pra mim, ative o sininho de notificações, se você não é inscrito, se inscreva, porque todas as vezes que tiver vídeo aqui, você vai ser notificado. E todas as semanas nós temos vídeos, porque como vocês já sabem, eu estou compartilhando com vocês esse processo de crescimento e desenvolvimento pessoal. É sobre isso que nós falamos nesse canal. Espero que vocês tenham gostado. Beijocas! Até o próximo vídeo. Tchau!